Como está o Catar depois da Copa de 2022? Será que os estádios, o metrô que foi construído, os hotéis estão sendo usados? Será que de fato alguém está utilizando? Muito bem, meu nome é Anderson Silva e você está no canal Como Assim? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Não esqueça, novo por aqui, curte pra caramba o conteúdo, já deixa aí a sua inscrição, beleza? Se inscreva no canal, deixa seu like também, ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo o YouTube te avisa. Também não, assim, fica esperando o YouTube, de vez em quando passa aqui, beleza? Assistam os vídeos que são interessantíssimos para você que quer ganhar conhecimento, você está no lugar certo, beleza? E é isso aí, sem mais delongas, vem comigo e bora lá, bora pro vídeo. O que sobrou no Catar 2 anos depois da Copa do Mundo mais cara da história? Foram 220 bilhões de dólares Cara, investidos. 220 bilhões de dólares. De 60 vezes os investimentos da Copa da África do Sul e mais de 14 vezes os investimentos da Copa do Brasil. Foram 8 super estádios de última geração, com a mais alta tecnologia, capazes até mesmo de refrigerar o campo para proteger os atletas desse calor extremo. E olha, realmente uma mega estrutura, para também teve uma super expansão os jogadores, se sentissem confortáveis para jogar. Com 7 estrelas, isso tudo pensando nesse mega evento. Porque na real, aqui é um país que vivem poucas pessoas. Se eu não me engano, o Catar é um país que, ao que todos sabem, está localizado no continente asiático e deve de viver mais ou menos umas 3 milhões de pessoas lá. Talvez não seja tanto assim, Lembrando que é um país pequeno também, mas não tem tanta gente assim não. Mas é um país, onde que, tanto o petróleo como o gás natural, dá uma certa referência em relação à parte econômica, ou seja, a parte econômica do país, ela praticamente se mantém, com o petróleo e também com o gás natural que é produzido lá, Beleza, bora lá, bora pro vídeo. Bora ver mais. Cara, tá um deserto, hein? Então a minha dúvida é, como está o Catar? E vale ressaltar também, que é um país onde que os prédios, são monumentos espetaculares, são prédios bem futuristas, E tudo, sem dúvidas, foi planejado, Bem planejado, assim, posso dizer. Deve ser bonito, O Catar eu nunca fui, mas eu acho que é bem bonito. 2 anos depois da Copa do Mundo. E já vamos começar falando de um dos temas mais polêmicos de todos, que é os estádios. O que eles vão fazer com esses 8 monumentos arquitetônicos que custaram bilhões de dólares para eles? E se tem uma coisa... E aí, pessoal, vocês estão gostando? Não esqueça, deixa o seu like aí, beleza? Deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal. E aí, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Vocês acham que, só o Catar, praticamente, deixou de lado tudo que a Momento fez ali para sediar a Copa de 2022, ou, também, a África do Sul, Brasil, como que vocês acham que estão nesses países? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo também mostrando, como que está a África do Sul depois da Copa, como que está o Brasil depois da Copa, que sediou, beleza? É isso aí, vamos lá. Coisa que nós brasileiros entendemos é elefante branco, Só ver o Mané Garrincha, que custou mais de 1,5 bilhão de reais e ninguém nem sequer joga lá direito. Esse daqui não é muito diferente, não. Ele é o 974, que custou mais de 200 milhões de dólares. Tanto esse como vários outros estádios falaram muito que ia caro, virar cara, centro muito dinheiro, desportivo, mas também eles têm dinheiro para gastar. Convivência da galera, mas a verdade verdadeira é que tá jogado às traças. E eu quis começar justamente aqui pelo seguinte, esse estádio 974, ele era para ser um ícone da sustentabilidade, Ele é todo construído em container, então a ideia era que os containers iam ser doados, os assentos também iam ser doados, mas no final das contas tá tudo aqui, normalzinho, do jeitinho que terminou a Copa, continuou. Falando um pouquinho mais sobre a geografia aí do país, um país que praticamente é banhado pelo Golfo Pérsico, que está ali perto do Estreito de Hormuz, perto também
né, de vários outros países, né? Como é um país que está ali no continente asiático, né? E é um país também que, assim, a gente percebe que não é tão, né, populoso, né? Praticamente, se eu não estiver equivocado, são 3 milhões de pessoas, né? Alguma coisa assim. Então, assim, não é um país tão populoso assim. Mas se tem uma outra coisa que a gente tem que falar sobre, são os metrôs daqui do Catar. Cara, são mais de 36 bilhões de dólares que foram investidos aqui, 36 pensando em bilhões de levar dólares. os torcedores de um estado. Eu penso também que a qualidade, né, desses metrôs com certeza são espetaculares, né? Porque foi investido muito dinheiro. Mas é bem provável que esteja bem deserto, né? O lugar, se assim posso dizer, porque são poucas pessoas que usam, né? Porque o país não é tão populoso assim. Estádio até o outro. E lembrando que a Copa do Mundo aqui do Catar foi a mais compacta da história. O estádio que estava mais longe um do outro estava a 54 quilômetros de distância. Cara, para só pra pensar nisso, né? No Brasil a gente teve jogos no sul. Não, o Brasil praticamente é um país de dimensões continentais, né? Com certeza, né, são distâncias bem mais maiores, né? Pensa só, cara, você sair do sul do país e ir até o norte do país, igual que ele tá mostrando aqui no vídeo, são mais de 4.400 quilômetros, né? 4.474 quilômetros de distância. E, né, diferente do Catar, né? Que, por exemplo, de um estádio a outro estádio, a distância era de 54 quilômetros. Cara, mas também o país é pequeno, né? Não é igual um Brasil da vida que tem suas dimensões continentais. Jogos no Amazonas, aqui tava tudo muito pertinho. E o mais louco é que esse metrô aqui, que tá fazendo aniversário de 5 anos, ele foi desenvolvido para levar até 640 mil pessoas por dia, mas a população do país é de só 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, né? Acho que não me equivoquei, né? 3 milhões, nas observações só 10% que realmente 3 milhões de pessoas. Isso é tudo imigrante. Mano, nossa, sabe um país onde tá tem poucas pessoas vivendo. Mais atenção no metrô nesse tempo todo é o fato de eu estar aqui há tipo 5 minutos pensando no que eu vou falar com vocês. E nos 5 minutos que eu tô aqui, literalmente não passou mais de 3 pessoas. Ninguém mesmo. 3 pessoas. É como se eu tivesse todo um metrô só pra mim. Mano, é tudo de muito bom gosto, essa é a verdade. Você vê poucas pessoas caminhando, mas parece que você tá entrando num hotel de luxo, esse é um ponto. E o segundo ponto é que o governo daqui, do Catar, eles não criaram o metrô somente pensando na Copa do Mundo, para movimentar toda essa galera. A verdade é que eles criaram pensando em abrir o país pro mundo. Porque eles estão investindo cada vez mais na infraestrutura para abrir as portas. Lembrando que o Catar só realmente se abriu para o mundo em 2014, então é tudo muito recente. E, mano, é de extremo bom gosto, se você me perguntar, viu? Dourado com vinho, eu acho a combinação da hora. E, assim, luzes ponta, né? Bonitas. Parece que você tá entrando num hotel, essa é a real. Literalmente, só tem eu no metrô inteiro. Já andei 5 vagões, não tem mais ninguém. Que tal? E caso você estivesse se perguntando como era o metrô mais caro e mais luxuoso, essas daqui são algumas imagens dele. Nossa, cara, top. Por exemplo, mano, eu fico imaginando a quantidade de pessoa que passou aqui durante a Copa do Mundo. Véi, foram mais de 800 mil pessoas que passavam aqui todos os dias. E uma coisa que tem que ser também pontuada é o tanto que os funcionários daqui são educados e todos falam inglês. Eu, por exemplo, essa água, eu esqueci o dinheiro em casa e o cara literalmente me deu R$1 pra... Esquece que aqui no Brasil com certeza era mais fácil eles te cobrarem mais caro pela água e não te darem o dinheiro. É complicado, né, cara? Mas ainda bem que o pessoal lá é educado, né? Pelo menos, né, ajudou ele aí a comprar, né, a garrafa de água. Eu comprar ela. Galera é bem educada mesmo.
Cara, que estrutura. Amigos, estou chegando aqui nesse lugar que é um marco aqui no Catar, que é onde fica, ó, o cronômetro, onde ficava a contagem regressiva para a Copa do Mundo aqui. Mano, se liga só, Hublozão, vamos ver se tá funcionando. Senhor. Parece que deu ruim, tá mas o que me chama a atenção é que parece que esse vídeo aqui ele tá com nada não, viu, velho? Na minha experiência, isso aqui não é vida à prova de bala, tá? Imagina colocar um desse lá no Brasil. Aqui a gente tem um cronômetro bonitão, robusto, ali atrás a vista maravilhosa da cidade. Mas aqui o que me chama a atenção, o tanto que essa parada tá desgastada, tá amareladão, igual a capinha do meu celular, assim, amareladão. Eu não sei quanto tempo mais de vida útil que vai ter esse relógio não, viu? Mas o que chama a atenção, na moral, ele ainda funciona, pelo menos esse funciona, o Hublot não, mas o que chama a atenção, se liga nessa vista aqui, sacanagem, tá? A estrutura predial realmente é bem futurista mesmo. Ó, chegamos num lugar agora onde ficavam todas as bandeiras das seleções classificaram, as 32. E eu quero vir aqui, mano, olha o estado de como que tá a plaquinha da bandeira do Brasil. É uma sacanagem. Aqui, a Alemanha tá bonitinha e o Brasil. Não, mas por que só do Brasil tá assim toda descascada e feia, né? Se vocês perceberem na placa, né, tá com o idioma deles lá, idioma ali, né? Tá também em inglês, né? Interessante, hein? 11/11/2021. Interessante a placa. Legal, bora lá. Mas só que, infelizmente, desgastada, né? Sacanagem demais, viu? Eu não sei, velho. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Fred, por que você subiu? Aí a imagem do Neymar. Me pergunto também, viu? Ei, não tem necessidade de você subir, velho. Não tinha necessidade. Vai subir pra quê? Mano, foi um dos dias mais tristes. Foi um dos dias mais tristes da minha vida futebolística. Te agradeço, Fred, a cortesia. Véi, eu não... Essa Copa do Mundo dá desgosto só de lembrar. Que tristeza. É impressionante, né? Tipo, todas as bandeiras que ficavam aqui... Copa do Mundo de 2022, né? Só pra gente ficar realmente inteirado do assunto, né? Não só eu, mas vocês também. Assim, foi a Copa do Mundo de 2022, onde que, infelizmente, né, a seleção brasileira, nossa seleção, né, foi desclassificada, né? Que foi a Copa que aconteceu no Catar. Foi um museu, então já não tem mais as bandeiras e fica só o pau pelado mesmo. É bem desolador. Combina um pouquinho com o que eu tô vendo, assim, de falta de pessoas, etc. Mas não, velho, absurdo. Sim. E aí, pelo que me contaram aqui, tá na ordem da qual as seleções foram classificando. Então a primeira bandeira do Catar, ali depois a segunda da Dinamarca, Brasil terceiro. Realmente, meus amigos, essa Copa do Mundo não foi a nossa, viu? Sabe-se lá quando vai ser. Tanto de camelo, cara. Com certeza deve ser do rei, né? Tudo camelo do homem. Tudo camelo do rei. Sim. Eu posso dizer uma coisa pra vocês. Os camelos são maiores do que eu achei que eles fossem. 1,90 m. Eu estou com vontade de tatuar um camelo. Eu achei ele extremamente relaxado, extremamente tranquilo. Gostei da vibe. E quando se fala em Catar, Copa do Mundo, investimento, muitas pessoas podem pensar, pô, o Catar sempre teve grana. Mas na verdade não é bem assim não.
Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, uma das principais coisas que me chamou a atenção foi justamente o passado do país. Esse monumento aqui atrás, ele representa um pouquinho desse passado. Para vocês terem uma ideia, até mais ou menos ali 1910, 1900, uma das principais fontes de economia do país, né, que fazia realmente o dinheiro girar aqui, era a extração de pérolas do oceano. Muitos dos barcos que você vê aqui pelo porto de Catar eram usados para os mergulhadores irem lá no Golfo e mergulhar atrás de pérolas, às vezes 40, 50, 60 vezes, para eles encontrarem algumas pérolas. Então era isso que fazia a grana girar aqui mesmo. Só que ali em 1920, o que aconteceu foi que o Japão, né, começou a criar, digamos assim, todo um processo, né, as fazendas de criação de pérolas, e aí depois disso o país, que tinha como principal fonte de economia as pérolas, entrou num declínio assim absurdo, e os caras começaram a ficar miseráveis, como super pobres mesmo. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que viviam aqui começaram a ter que usar as velas como roupa. Então, um dos motivos de os catares, origens mesmo, raiz, usarem essas roupas brancas, também é para fazer alusão a essa época de que eles usavam as próprias velas como roupa. Então, assim, é muito louco, né? Parar para pensar que eles, um país hoje tão rico, tão multibilionário, chegou nesse nível de escassez de recursos e escassez de grana. Lembra que eu tinha falado das pérolas do passado de Catar? Então, essa textura aqui, esse brilho dessa parede é para representar um pouquinho o orgulho dessas origens catares. E a real é que o Catar penou durante muitos e muitos e muitos anos. Eles só foram descobrir lá em 1970 essa reserva de gás e petróleo que eles tinham. Em 1990. Ou seja, depois de 50 anos, né? Demorou, né? Até que eles descobrissem aí praticamente a reserva de petróleo e também de gás natural que eles têm. Que eles começaram a, de fato, exportar em grande escala. Hoje eles exportam mais de 800 mil barris de petróleo por dia. Eles são o maior exportador de gás liquefeito do mundo. Então, assim, é literalmente uma fonte infinita de dinheiro. Hoje eles são um dos países mais ricos do mundo, né? E vou falar para vocês, absolutamente impressionante o que o dinheiro é capaz de fazer. Quando você tá chegando aqui de avião e vê que tá no meio de um deserto, não tem nada, e aí você desce, pousa e você vê essa skyline aqui da cidade, cara, Skyline é o desenho ou silhueta, né, de uma cidade forma no horizonte. Com seus prédios e construções, aquele visual, como ele escreveu ali, né, visu, que você reconhece de longe, sabe? Tipo um monte de arranha-céus de Nova York. Interessante, né? Interessante a observação. E assim, o que o dinheiro não faz, né? Absurdo, se não fosse o dinheiro, como que eles iam praticamente construir uma cidade no meio do deserto? Uma skyline tão linda, tipo assim, uma cidade bem bonita, no meio do deserto. Dinheiro infinito mesmo. E por falar em dinheiro infinito, hoje o Catar é uma monarquia absoluta, né? A família que, digamos assim, controla o Catar é a família Al Thani. O último emir que está no poder entrou em 2013. Para vocês terem uma ideia do poder e do dinheiro que essa família... Teoricamente são 13 anos, né? 2013 que entrou essa família real. Interessante, se eu não estiver equivocado, lá também deve de ter o primeiro-ministro, né? Tem o rei, né? A família real e também tem o primeiro-ministro. Tem o patrimônio aproximado da família é de 335 bilhões de dólares. 335 bilhões de dólares? Não sei, mas eu acho que dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro. Eu também acho que sim, viu? Assim, é bem provável que dinheiro, né, pra família real já não é mais problema, né? A questão agora é poder, né? Por incrível que pareça, talvez aqui no Brasil também aconteça quase que a mesma coisa, mas perto deles lá, né, em relação a dinheiro, é incomparável, né?
Eu fico me perguntando também se o autor do vídeo ele vai nos mostrar, né, a parte periférica também, né, da cidade. Porque tem muitos problemas não só, né, teoricamente perto da cidade, mas na área mais afastada da cidade também. Vamos E continuar. quando a no gente vídeo. fala de Copa do Mundo, automaticamente a gente tem que falar de hotelaria, hotéis de luxo, né? Com Afinal, certeza, onde que isso vão aí ficar os deve ser de engravatados da praxe, FIFA? né? A verdade verdadeira é que aqui no Catar eu vi um dos hotéis mais bonitos que eu já vi na minha vida, que é o Fairmont. As diárias Fairmont, desse lugar Hotel dizem que o Fairmont. Ronaldo, o Figo, o Beckham, essas superestrelas todas ficaram lá. Não É um tenha hotel bem dúvidas, né? representativo, porque ele representa como se fossem duas espadas assim. E a diária diz que ficava na casa dos 7, 8 mil reais. Nossa. Hoje, quando eu olhei os preços, estavam em 2.700 reais. Tava Ou mais seja, em depois conta, da né? Copa do Mundo, como não tem essa demanda tão alta, os preços diminuem bastante, né? A própria Skyline que vocês estão vendo aí atrás é majoritariamente de hotéis de luxo e também de prédios do governo, de óleo e gás. Então, assim, vou falar pra vocês, eu não sei o que vão fazer com tanto hotel de luxo não, porque eu acho, tirei esse dado da minha cabeça, mas eu acho difícil ter uma demanda tão grande assim. Bom, vamos aqui agora então, né? A culinária Aí, do país. 35 real, seria equivalente a 35 52 real, reais mais ou 52 menos. reais. E vamos aqui provar o humusinho com o pãozinho deles. Pão ázimo, né? Aqui, pessoal, eu pedi uma kafta com esse hummus. E, assim, Casta. vou dizer pra vocês que o hummus, ele é diferente do nosso. Eu não sei explicar exatamente no que ele é diferente. Olha só a consistência dele aqui, ó. Talvez eu sinta ele um pouco mais amargo, algo assim. Vamos provar a kafta também. Kafta. Essa kaftazinha aqui é de cria, viu? Tem que respeitar. Ó, é apimentada, não só apimentada, mas você vê que tem muito tempero nela também. Campeã demais, viu? Das melhores ser muito kaftas bom que eu já mesmo. comi tranquilissimamente. Ó, digo sem medo de ser feliz. Tá? 5 pedaços de kafta, mais hummus, mais saladinha por 50 conto, eu acho que vale a pena. Ficou bem em conta, né? Lembrando, cara, impressionante, né? O valor que estava as hospedagens na época da Copa, né? De 7 a 8 mil reais. E agora, se você for, por exemplo, visitar o país, com certeza vai estar bem mais em conta, né? Interessante. Agora deve estar uns 2.500, 2.700, né? Porque assim, se a gente fosse basear na época que foi feito o vídeo, para agora, deve estar mais ou menos isso, né? Eu não sei como é que eles lastreiam o valor, se é referente ao dólar ou se é referente à moeda deles, mas deve ser mais ou menos isso. Manos, eu acho que uma das coisas mais únicas daqui do Catar é esse fascínio, essa paixão que eles têm com falcões. Falcões? Eu vim aqui nesse lugar que é especializado em venda de falcões. Aqui do lado tem inclusive um hospital de falcões. Mano, tem falcões, não que estão expostos aqui, mas que chegam a valer até R$1 milhão. 1 milhão de Esses reais falcões um falcão. aqui são um pouquinho mais baratos, mas tem falcão aqui que custa 100 mil, 150 mil, pelo que me falaram. É bem provável que os falcões são bem adestrados, né? E eles, né, por ter essa paixão, com certeza, isso de certa forma é valorizado também, né? Para eles e para quem vai comprar, né? Interessante. Um ponto que é pra se destacar é o tanto que não tem ninguém na rua. Não dá nem pra julgar a tropa, viu? Porque É muita pouca agora gente. são 2 horas da tarde, mais ou menos, 36 graus. E eu vou falar com vocês, viu, velho? Nó, tá complicadíssima a minha situação aqui. Não tem jeito, né? É metrozão, chinelão de dedo e vamos sem medo. Lembrando que o Sei. Catar é um país majoritariamente muçulmano, né? Aproximadamente 70%
o pessoal aqui é muçulmano. E atrás de mim aqui, bonitona lá, é a mesquita. Uma das várias lindas mesquitas que eles têm aqui. Todos os dias, 5 vezes por dia, toca, né, a oração deles. Olha eu ontem, 4 horas da manhã, minha carinha. O cara acordou sem saber o que estava acontecendo, né? Era o pessoal da mesquita, né? Foi o que ele falou, tocando a oração. E não tem como a gente falar de Copa do Mundo e de Catar sem falar do povo catari. Cara, uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu tava fazendo a minha pesquisa é a quantidade de benefício que a galera que é catari raiz, a pessoa que nasceu aqui de geração em geração, então que o seu avô é catari, seu pai, você, essas pessoas, elas, vão poder ter os melhores cargos para trabalhar nas melhores empresas do governo. Você vai poder ter saúde e também educação de graça. Se você quiser estudar fora, você tem direito a bolsas também. Então, assim, é uma quantidade enorme de benefícios para garantir que aqui o catari mesmo, ele não vai ser pobre. Você vai ter todas as ferramentas por parte do governo para conseguir ter uma vida cômoda. Então, por isso que muitas vezes, digamos assim, os subempregos não tem um catari ocupando essa vaga, é sempre um imigrante. E aí uma outra parada também que eu achei extremamente curiosa. Interessante, é o seguinte, se eu não estiver equivocado, também na Copa do Mundo, né, tinha muitas pessoas que, né, vieram, ou seja, foram de fora para o país e elas tiveram que trabalhar, elas tiveram, né, que trabalhar no subemprego. Nos subempregos, né, que praticamente com certeza não pagavam tão bem assim, e eram empregos onde que com certeza eles tinham que fazer muito esforço físico, né? E a pergunta é, será que ganhavam bem? Porque assim, como são subempregos, com certeza o salário também era bem mais inferior, né? Bem mais inferior. Dos Estados Unidos, você nasceu lá, você tem o mesmo direito que um cidadão americano. Aqui não é bem assim, não. Se você é um gringo e está trabalhando aqui, morando aqui de passagem, e o seu filho nasce aqui, não tem nada garantido para ele. E aí, vocês, com essa quantidade toda de benefícios, vocês prefeririam ter nascido no Catar ou no Brasil? Mano, Brasil eu acho mesmo. Que eu não trocaria o nosso Brasilzão, churrasquinho e pagode por nada, viu? E eu sei que muitas de vocês me perguntaram no Instagram, beleza, como vive uma mulher no Catar? E olha, a verdade é que eu não sei e acho que eu vou ficar sem saber. Porque quando eu fui perguntar a uma pessoa, uma mulher, ela me falou que pra eu não chegar perto, que não tinha interesse em falar. E aí depois me chamaram a atenção falando que as mulheres aqui, elas não gostam de ser fotografadas ou filmadas. Até muito por isso também elas andam, né, com a cabeça coberta, muitas vezes só com os olhos expostos. Isso se dá devido às leis, né, do islamismo e do Alcorão. Só o marido pode ver aquilo que pertence a ele, né? Que no caso é a mulher. Então, as pessoas que estão andando na rua não podem ver cabelo, joelho, ombro. Isso vai contra as leis deles. Então, fica aí o aprendizado. E, cara, eu tô achando muito doido, assim, a minha primeira vez no Oriente Médio e é tanta coisa fora da minha bolha, assim, coisas que eu nem imaginava que existiam, como a questão da falcoaria. Tem sido uma experiência e tanto, mano. Tem seus pontos bons, seus pontos ruins, como não conseguir se comunicar em inglês, mas sem sombra de dúvidas é uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida. Assim, é bem provável que cada país tenha a sua tradição, né? E a tradição desse país, né, em relação às mulheres é isso, né? Que as mulheres andassem ou andam, né, com o corpo todo coberto, até mesmo a cabeça coberta também, com certeza sem muito diálogo ou nenhum diálogo, e também, igual que ele falou no vídeo, né? Ou seja, o que a mulher tem que mostrar, ou o que ela vai mostrar é só pro marido dela e ponto final. Interessante, né? Cada país aí tem sua forma, sua visão de mundo diferenciada um do outro. E aí, escreve aí nos comentários, vocês sabiam disso? Me conta aí, vocês sabiam que no Catar existiam esses monumentos, né? Vocês sabiam, né, sobre, né, por exemplo, aquele
prédio onde que, né, o Ronaldo hospedou, né, que na época da Copa o valor era tão elevado assim? Vocês sabiam, né, desses fatos? Me conta aí nos comentários, beleza? Bora! Mano, e uma coisa que me deixou absolutamente chocado é o fato de que aqui um homem Catar pode ter 4 esposas. Mas o pior não é isso, que isso é ruim. O pior é que ele tem que tratar todas exatamente nas mesmas condições. Nossa, ou seja, o que dá para um tem que dar para outro. Para você, vou ter que comprar outra bolsinha da Gucci para você. Comprei uma Lamborghini para você, vou ter que meter outra Lamborghini para você. Nossa. Eu, Miguel, na minha humilde opinião, não gostaria. E vocês? Vocês gostariam? Deixem aí nos comentários qual que é a opinião de vocês. E aí, pessoal, escreve aí nos comentários, beleza? O que vocês acham desses fatos? Né? Ou seja, cada país tem sua cultura diferente, né? Igual que ele disse, por exemplo, em relação às mulheres novamente, né? Se deu uma bolsa, né, de marca para uma, tem que dar uma bolsa de marca para outra. Assim que se deu um carro de marca para uma, tem que dar um carro de marca para outra. E aí, o que vocês acham disso? Escreve aí nos comentários, beleza? Cara, interessantíssimo o vídeo de hoje, hein? Metrô espetacular, né? Que estrutura, né? Que metrô. Rapaz, cheguei aqui agora na estação de metrô, que ela é melhor do que 99% dos hotéis que eu já fiquei. Se liga só. Não tenha só. dúvidas, viu? Que isso, uma obra de arte braba. Interessante, né? A gente, né, entender mais sobre a história do Catar. Por isso que eu falo pra vocês, não esqueça, já deixa seu like aí, beleza? Chegou agora, é novo aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo, o YouTube te avisa. Não esqueça também, cara, deixa o seu like aí, né? Seu like nos ajuda demais a conta. Vocês sabiam disso? Né? Como o fato histórico que foi falado, por exemplo, 1910, né, até 1920, né, eles praticamente, né, coletavam pérolas, né? Era a base econômica do país. Só depois de 50 anos, né, que foi feito a descoberta aí do petróleo e do gás natural. Vocês sabiam desses fatos históricos? Aqui no canal a gente aprende muito, por isso que eu peço, deixa aí seu like, beleza? Se inscreva no canal também, vamos lá, vamos, né, aprender mais sobre o Catar. Olha só como que eram as estruturas antigas. O país tem muita pessoal, história. Aproveitando que estamos aqui em mais uma galeria de metrô fantasma, vou mostrar para vocês uma curiosidade do passado do Catar. Essa galeria que ela é bem bonita porque ela mostra bastante as imagens do passado, de como era o Catar bem antes de abrir para o turismo em 2014. Sim. Se liga nisso aqui. Bom, pessoal, ó, isso daqui que vocês estão vendo, essa torre maiorzinha, ela é nada mais, nada menos do que o ar-condicionado das antigas aqui no Catar. Antigamente, antes de existir essa maravilha que o ser humano inventou, que é o ar-condicionado, eles simplesmente construíam uma torre bem alta, que ela é aberta de um dos lados, e por onde entrava o vento, porque venta demais aqui, mesmo sendo muito calor, o que não falta aqui é vento. Entrava muito vento aí e refrescava quem estava nessa região. Quanto maior a sua torre, maior o seu nível de poder e também de dinheiro. Eu achei extremamente engenhoso, não sei vocês. Estamos chegando aqui no Souk Waqif. Souk, que é como se fosse mercadão. E o mercadão central de Doha. Véi, vou falar com vocês na moral. Que beleza. Não sei se vocês escutaram, com certeza, né, ouviram ele falar Doha. Doha é a capital do Catar, né? E ele está no mercadão, igual se fosse uma feira nossa aqui. Beleza, viu, velho? Brasileiro também? Português? Português, Portugal. Tá em todo lugar, não tem como. Chegamos aqui no dedão de ouro. Já vi cada vídeo aqui dos argentinos fazendo festa. Esse lugar aqui devia estar bom demais na Copa do Mundo, velho. Maluquice. Sempre me chama a atenção como que a tradição e a cultura do lugar estão refletidos nos mercados públicos. Como, por exemplo, esse mercado que tem coisas para comprar chá e fumar narguilé. Cara, que loucura, hein?
Mas a verdade verdadeira é que, apesar de já ser 6h30 da tarde, a minha canela está transpirando, minha canela está pingando suor. Que calor brutal, mano. E essa configuração aqui, essa arquitetura que remete às origens, né, do Catar. Na época que o Catar era um país super pobre e não tinha dinheiro para construir esses prédios e tudo mais. Era essa arquitetura aqui que é bem simplista, mas eu acho um charme. Acho bem bonito. A vibe Oriente Médio 100%. Mano, estamos aqui no Mercadão, né? E uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Como aqui é um país mais conservador, tem todo o código de vestimenta. Dá uma olhadinha para vocês verem. Se você quiser vir aqui, você não pode nem estar usando top, né? As mulheres não podem usar top, você não pode trazer cachorro, sunga nem pensar, e também manter os ombros cobertos. E você consegue ver também um pouco desse conservadorismo dentro das placas também. No metrô você consegue ver umas plaquinhas que mostram sempre a mulher coberta, na rua. Um fato curioso daqui do Catar, e eu acredito que de quase todos os países mais muçulmanos. Mano, que fique claro que eu não aprovo isso, mas tem que ser mostrado porque é uma parte importante da cultura dos caras. O fascínio deles com passarinho, com pássaros em geral, né? Vocês conseguem escutar o barulho? Mano, é um mais bonito que o outro. E aí o cara tá me falando aqui que o mais caro que ele tem é um que não, é bonito demais, a cor dele. Esse aqui tá aqui. Bem diferente. Mas a vontade que dá é de abrir aqui a gaiola e soltar todos, né? Mas vou falar pra vocês, não importa a hora do dia que você vem aqui, parece que nunca tá cheio. É bonito, velho, bonito e cheiroso. Cheio de especiarias. Não tinha melhor forma de terminar minha passagem pelo Catar do que indo conferir o maior ícone dessa Copa do Mundo. O grande estádio da final. E aqui, senhoras e senhores, o maior jogador da história ganhou a Copa do Mundo de 2022. Brincadeira, brincadeira. Aqui o Leozinho, o Messi, entrou para a história. Vou falar para vocês, é com certeza o estádio mais bonito que eu já vi na minha vida. Não tem para Santiago Bernabéu. Não, para nós que estamos vendo aqui as imagens, ele é imenso, né? Imagina para quem tá lá perto, deve ser maior, se assim posso dizer. E imagina esse lugar, né? Tanto que deve ser bonito, cara. Que lugar, hein? Muito massa. Bernabéu, Camp Nou, Maracanã, isso é uma obra de arte. Uma obra de arte, Catar, literalmente. Até hoje, ele é tido como uma espécie de realmente obra de arte. E ainda acontecem alguns eventos aqui super importantes. Não se jogam partidas aqui, mas é uma pena que não está sendo usado. E é uma pena que a gente não tem um estádio dessa beleza no Brasil. Eu tenho vontade de vir pra cá com um cooler cheio de cerveja com os brothers, sentar aqui o dia inteiro debatendo sobre o quão bonito esse negócio é. Maravilhoso, mano. Maravilhoso. É uma obra de arte. Bom, meus queridos, não consigo imaginar numa forma melhor de terminar esse vídeo, senão com o bonitão ali atrás. Eu vou falar pra vocês, na moral, olhando essa belezura aqui e imaginando que os argentinos ganharam. Infelizmente, o Mundial, os argentinos aqui, ganharam o Mundial. Que inveja que deu, viu? Só consigo imaginar o quão transtornados esses caras saíram desse estádio e o quão foda deve ter sido a festa. Né? Pena que dessa vez não deu pra gente, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa sobre o Catar. Esse país que é fascinante em vários aspectos, né? Tinha uma história até os anos 80, 90, depois, bum! Mudou completamente e desde 2014, quando eles abriram as portas para o mundo, eu vejo que ele só vem evoluindo e tô ansioso para ver o que vai ser o Catar daqui uns 20, 30 anos. Nos vemos na próxima, um abração para vocês.
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, novo aqui no canal, curte pra caramba o conteúdo. Cara, eu curto pra caramba os conteúdos do canal, como assim com o Anderson, acho massa demais. Então tá fácil, se inscreva aí, beleza? Ativa o sininho de notificação, deixa seu like que é importantíssimo pra nós. O like é importante aqui no canal, não esqueçam disso, beleza? Cara, curtiu pra caramba esse vídeo, quer mais conteúdo assim? Deixa aí também nas descrições, beleza? Escreva aí, beleza? Onde que tá a aba de comentários, né? Deixa aí um comentário pra gente falando, Anderson, quero mais vídeos, cara, ficou massa demais, né? E aí, como está o estágio da Copa de 2018, da Copa de 2014, né, que foi aqui no Brasil, beleza? Deixa aí seu comentário, é importantíssimo pra nós, deixa seu like também. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou indo nessa. Valeu e falou!